Pepe, finanças pessoais e finanças da empresa. É comum, né, os empresários misturarem as contas pessoais com as contas da empresa? É comum. Você sabe que às vezes até nem apenas em pequenas microempresas ou microempreendedores individuais, às vezes até em empresas de maior porte, é mesmo? parece que o que existe é uma associação. Uma associação involuntária. É tudo meu mesmo, né? Eu que comecei essa empresa, eu que comecei daquele botequinzinho na esquina. Sei. Aí, de repente, a empresa está com 5.000 funcionários, mas ele continua imaginando que a alma da empresa é a mesma alma do dono da empresa. Claro que em pequenos e micro negócios, muito mais frequente é isso. Normalmente, o microempresário está envolvido diretamente na venda, ele acaba associando aquele valor a ele. Mistura mesmo, né? Mistura, acaba sendo inevitável. Agora, é necessário, eu gostaria que você explicasse por que é necessário separar essas finanças uma da outra. Porque normalmente, quando você fecha um negócio com uma empresa, imagina que você tem um negócio com 2, 3 funcionários, um negócio pequeno, micro negócio, e você fecha alguma negociação de 10 mil reais, de 8 mil reais. E aí, normalmente, quando você acredita que aquele negócio é teu, parece que isso altera no teu psicológico e você acredita que você, pessoa física, tem aquele dinheiro. Porque aí você começa a dizer, não, entraram 8 mil reais, então a gente pode fazer aquela viagem, a gente pode comprar aquele cruzeiro, ou a gente pode dar uma entrada num carro, e aí você acredita que aquele negócio foi teu, pessoa física. O ideal quando você separa o prolabore do lucro da empresa, ou do resultado da empresa, ou do faturamento da empresa, melhor ainda, quando você consegue separar aquele prolabore e diz, não, eu recebo 3 mil, 5 mil, eu recebo um valor. Tem a sua retirada lá mensal. Está ali meu prolabore. Não precisa ser aquele do contador de um salário mínimo para pagar meu INSS, mas para aquele teu prolabore, aquela tua distribuição de resultado fixa, aproximadamente fixa todo mês. Para que você, na tua cabeça, separe o que é teu e o que é da empresa. Porque é muito normal, né? Você faz um negoção bacana, fica feliz da vida, entra dezenas de milhares de reais na conta da empresa e você acha que aquele dinheiro é teu. E aí acaba não gerindo a empresa como um negócio, como uma engrenagem, como um sistema que tem que ter vida própria. Você acaba achando que a empresa é a extensão sua, da sua alma. E aí que acontece o erro. A pessoa acaba não planejando. Se você imaginar que você ganha um valor lá 3 vezes mais do que você realmente ganha. O que vai acontecer? O teu padrão de vida vai começar a esticar para aquele novo valor. E aí, depois, para você conseguir voltar, porque a empresa tem altos e baixos, você acaba se enfiando em dívidas. Esse é um problema e, por isso, a gente tem que separar as contas. Esse caso, né? Situações de dívidas, por exemplo, acima do faturamento da empresa. Quando acontece isso, uma recomendação, seja até dívidas acima do teu próprio faturamento pessoal, do teu próprio prolabore, você tem que fazer o seguinte, a dica mais importante que eu tenho para dar para você é o seguinte, seja pragmático com as tuas dívidas. Qual é a dívida que, se eu não pagar, vai me gerar maior ônus, maior prejuízo? Ou seja, qual é a dívida que, por exemplo, se eu não pagar a conta de luz depois de 30 dias ou 20 e tantos dias, vai me cortar o fornecimento de energia? Então, essa dívida você consegue segurar até aquele ponto. Mas tem dívidas que você consegue negociar. Às vezes o ônus gerado por aquela dívida é tão somente uma restrição temporária no teu crédito. Às vezes é uma coisa, e a pessoa fica tão apavorada e ela começa a pagar aquelas coisas de cartão de crédito com juros absurdos, enquanto ela pode deixa para lá, respira, é como um paciente na UTI. Você entra em coma, você tem que ser medicado, preparado, a tua vida interrompe por um momento, mas você resolve o seu problema. E seja pragmático sempre com as suas dívidas. Qual é a dívida que, se eu não pagar, vai me gerar maior problema? Seja até um constrangimento ou o que for. Mas qual é a dívida que, se eu não pagar, vai me gerar problemas? E pague aquelas que vão te gerar mais problemas se não pagar. Sim. Aquelas que vão te gerar problemas pequenos ou problemas que você resolve de forma consciente em 6 meses, em 1 ano, assuma o compromisso de não pague aquela dívida. Renegocia, porque normalmente você vai dever a um banco. O banco te joga 8%, 10% de juros ao mês. Normalmente são juros bem mais altos. São abusivos. Extorsivos, às vezes, eu diria. Muito. Isso com empresa e com pessoa física também. Por isso, a dica que eu deixo aqui é: seja pragmático com as suas dívidas. A melhor maneira de sair delas é pagando apenas aquelas que são vitais para você sobreviver.
Muito bem. Digamos que alguém que esteja nos ouvindo agora esteja exatamente dentro dessa situação, vivendo essa situação, misturando as contas próprias com as contas da empresa. O que você diria, assim, de dica, o que fazer para sair dessa situação, dar a volta por cima e criar, de fato, um faturamento e um prolabore, um distinto do outro? Uma coisa muito importante é o seguinte: quando nós nos envolvemos emocionalmente, as nossas decisões acabam sendo distorcidas. Quando o nosso envolvimento com a situação é emocional e não racional, é como se desligasse o córtex pré-frontal e aí o raciocínio acaba. E aí a pessoa vira refém da emoção. Não consegue dormir, não consegue trabalhar bem, por isso não consegue produzir, não consegue fechar negócios. Perde a razão. Perde a razão, e ao perder a razão e entrar totalmente na emoção, o que acontece com a pessoa? Ela não consegue trabalhar bem, não consegue gerar bons resultados. Por isso, se você tiver consciência de que a dívida são apenas informações no papel, e você pode, naquele momento, colocar numa planilha, dizer isso aqui eu devo, isso aqui eu devo, isso aqui eu renegocio, isso aqui eu não vou negociar agora, isso eu vou deixar estourar. E aí você vai fazer um planejamento e aí você vai para o racional. E você continue o seu dia de trabalho normalmente. Essa é uma dica. Procure auxílio até de psicólogos, se for o caso, para que você se saia bem com a situação que você está enfrentando, porque você precisa reenquadrar essa situação. Quando nós, por vezes, não conseguimos dormir à noite porque estamos preocupados com dívida, então, um problema sério. Tem até a história de um português que falou para a esposa que não estava conseguindo dormir porque tinha dado um cheque para o Joaquim e o cheque não ia ter fundos no dia seguinte. Aí a Maria chegou: deixa que eu ligo para o Joaquim. Ela ligou: ó, Joaquim, sabe aquele cheque que o Manuel deu? Não tem fundos, não deposites amanhã porque não tem fundos. Aí o Joaquim desligou e ela falou: bom, Manuel, agora pode dormir, quem não vai dormir é o Joaquim. É o problema de você transferir o estado emocional de desespero para outra pessoa. Exatamente. Não que eu recomende que você faça isso com seus amigos, mas faça isso com os bancos. É a melhor coisa que existe. O banco ele é cruel com as taxas de juros e muitas vezes, depois de alguns meses, quando eles veem que você não pagou, eles dizem: tem uma negociação aqui, a gente vai tirar todos os juros e você vai pagar apenas o valor principal. Eu quero pagar, você quer receber, vamos chegar no acordo. Vamos ser sensatos e pragmáticos. Bem, estou vendo que o livro que você indica aqui é de um autor que nós já entrevistamos aqui. Ele já esteve aqui em Juiz de Fora. Já entrevistamos ele, inclusive. O Reinaldo Domingos. Reinaldo Domingos escreveu vários livros, um deles é o que eu indico hoje, Terapia Financeira. O Reinaldo Domingos, ele é diretor-presidente do DSOP, DSOP, que é uma franquia de gestão financeira, de planejamento financeiro e educação financeira. Ele trabalha tanto com crianças como com adultos. E este livro, Terapia Financeira, é um livro bem interessante para que você inicie o teu planejamento, o teu diagnóstico da tua real situação. Tem muitos insights interessantes e eu recomendo, claro, outros livros do assunto, como Pai Rico, Pai Pobre e outros assim, mas esse aqui é um livro bem interessante de um autor brasileiro. Valeu, Pepe. Obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Um ótimo dia para você, uma boa semana. Boa semana a você e aos ouvintes da CBN. Negócios e Carreira, com o jornalista Marcelo Pepe. Na CBN, Negócios e Carreira.